dia Brasília, bom dia trabalhadoras e trabalhadores da capital da República. Programa Canal do Trabalhador, mais uma vez visitando a sua casa, fazendo uma análise sincera e totalmente imparcial dos acontecimentos aqui da capital da República que de uma forma ou de outra afetem a vida do trabalhador. E hoje conosco, abrindo o primeiro bloco, o deputado distrital Radi Massu, ele que é o secretário de Estado da Micro e Pequena Empresa. Bom dia, deputado, secretário, bem-vindo. Bom dia, Raul, bom dia a todos os telespectadores, bom dia a toda a minha querida Brasília. Deputado, secretário, é uma alegria tê-lo aqui conosco. E por que trazer o secretário da Micro e Pequena Empresa? A Micro e Pequena Empresa é, segundo estatísticas, responsável por quase 90% dos empregos, salvo engano. 92%. 92% dos empregos no Distrito Federal ou no Brasil? Do Distrito Federal, a Micro e a Pequena Empresa, ela abrange 92% da produção. Que loucura. Certamente a população não tem conhecimento disso. A gente valoriza sempre a grande empresa, fala dos grandes empresários, dos grandes projetos, mas é o pequeno, é o micro, que realmente produz, gera o emprego e a renda, né? Com certeza. Brasília, nós temos até alguns problemas gerados por isso. Porque como nós temos muita pequena e microempresa, às vezes existe uma evasão de impostos, de recursos para outros estados, porque nas grandes licitações, por exemplo, nós não conseguimos que as pequenas e individuais de Brasília consigam participar. Por quê? São grandes licitações. Inclusive, existe um projeto para que a gente mude. Qual seria a solução para isso? É consorciar as microempresas, obrigar o Estado a fazer mais compras de microempresa? Qual é a solução que o senhor vê para isso? Olha, existe um projeto de compras governamentais, que hoje é na média de 10% a 15%. Obrigatoriamente, o governo do Distrito Federal tem que fazer as compras dentro das nossas pequenas e microempresas. Isso já está acontecendo hoje? Isso já está acontecendo. Só que a minha secretaria, nós já temos um projeto desenvolvendo para que a gente alcance, em vez de 10%, 15%, por que não 50%, 60% ou 100% de todas as compras do governo, dando preferência às pequenas e microempresas da nossa cidade. Porque, afinal de contas, precisamos incentivá-las e elas recolherão seus impostos aqui em Brasília. Tem uma estratégia muito importante, que é de fracionar as grandes licitações feitas no Distrito Federal. Ao invés de um edital grande, fazer pequenos editais. Exatamente. Às vezes, uma empresa pequena de Brasília não pode concorrer. Por quê? Porque ela não tem condições, vamos dar um exemplo, de fazer 10 mil camisas, mas ela pode fazer 1.000. A outra faz mais 2.000, a outra faz 1.000. Juntando tudo, a gente chega ao que precisa o consumidor. Então, eu acho que isso... por exemplo, agora está muito errado, porque as grandes empresas de outros estados vêm a Brasília, ganham as licitações e vendem para o nosso comércio, tirando a oportunidade do nosso pequeno empresário e depositando os seus impostos na sua cidade de origem. E gerando os empregos lá também na cidade de origem, né? Então, para nós é horrível. A gente tem que fortalecer o nosso pequeno e microempresário, nós temos que fortalecer a nossa produção e nada melhor do que o próprio governo dar o seu exemplo. Deputado, até recentemente, até um pouco tempo atrás, a maioria das pequenas e microempresas viviam na clandestinidade, à margem da lei, à margem da legislação, pela dificuldade, pela onerosidade, pela complexidade de vir à luz da legalidade. Isso melhorou? Está mais fácil hoje de legalizar uma microempresa? Olha, inclusive, também projeto da nossa secretaria, o primeiro grande projeto é criar Minha Empresa, Minha Vida. O que é Minha Empresa, Minha Vida? É fazer com que o pequeno empresário, que o pequeno comerciante, o pequeno empreendedor volte a gostar do que ele faz, volte a se apaixonar pela sua pequena empresa. Com isso, por quê? Tem muito tempo que estão abandonados, sem incentivo, sem capacitação, sem financiamento e com fiscalização em cima batendo o tempo inteiro. Então nós temos que fazer que o pequeno e o médio empresário volte a se apaixonar pelo que ele faz. Com isso, automaticamente ele vai crescer. E se ele crescer, ele vai gerar renda e vai abrir novas frentes de emprego, que é o que nós precisamos em Brasília. Existe alguma política junto ao Banco Estatal, o BRB, para facilitar alguma linha de crédito, microcrédito para esse empresário?
Veja bem, dentro desse projeto Minha Empresa Minha Vida, nós vamos ter a tenda do empresário. A tenda do empresário, ela vai rodar em todas as cidades do Distrito Federal, itinerante, 20 dias, 30 dias em cada cidade. Dentro dessa tenda do empresário, nós vamos fazer os cursos de capacitação, nós vamos levar não só o BRB, como o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste e a Caixa Econômica. Todos já têm parcerias com a gente, exatamente para fomentar essa ideia, que nós vamos fazer a capacitação para o empreendedor individual, para trazê-lo para dentro da formalidade. Nós vamos incentivar o pequeno e o microempresário a que ele vá ao banco e consiga o bom dinheiro. Para isso, a Secretaria ela vai manter um cordão umbilical entre a Secretaria, o pequeno empreendedor e o banco. Uma coisa importante, deputado, eu não lembro em qual dos governos foi, mas o senador Gin Argela era secretário de Trabalho e Emprego do DF, e nós tínhamos fazer duas parcerias das quais eu participei, uma com o Sindicato da Sociedade de Advogados, uma com o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, o CRES, em que era um microcrédito para comprar notebook, equipamento de trabalho do advogado, do corretor de imóveis, do profissional liberal de uma forma geral. E um grupo de advogados, um grupo de corretores de imóveis, um fazia o aval do outro. Então, quer dizer, 5 compravam um notebook, qualquer coisa assim, era um crédito rápido, saía uma semana, pouquíssima burocracia, e um fazia a garantia do outro. Foi uma forma que funcionou, né? Porque não adianta o banco falar... Um aval solidário. Não adianta o banco falar, eu tenho um FCO, eu tenho um BNDES, um dinheiro muito bom. Igual nós temos o FUNGER, que é do Projeto Crescer, é um juro de 8% ao ano, muito bom. Mas não adianta se o pequeno empresário e o microempresário não tiver acesso a ele, por falta de alguma besteira ou por causa de algum documento. Exigências do banco. Exatamente. Né? Por exemplo, eu vejo, a vida inteira, os bancos oferecer FCO. Já fui em 1000 reuniões. Só que eu quase não vejo alguém que conseguiu pegar. É verdade. Porque é uma coisa que na hora que se esbarra na burocracia. Então não adianta ter um dinheiro que é impossível você pegar. Eu, dentro do nosso projeto, da micro e pequena empresa, o banco só participa com a gente se ele realmente tiver e facilitar as condições para que o pequeno empresário pegue. Uma coisa interessante para o público de casa, o FCO Fundo do Centro-Oeste, é esse dinheiro barato, com juros baratinhos, tudo mais facilitado, com carências, justamente para fomentar a economia local. Participo do FCO, o deputado me corrija se eu não falar a verdade total, mas é Brasília, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Isso. Então existe uma fatia para cada estado. Normalmente Brasília, o DF, acaba não usando 10, 15 ou 20% do dinheiro que foi disponibilizado por falta de aprovar projetos. Esse dinheiro volta para o fundo e na divisão do bolo no ano seguinte, como nós não usamos, acaba cada vez perdendo mais. Vai voltando. E vai para os outros estados, né? Situação fundiária, outra dificuldade em Brasília é justamente essa questão de casa, residência, nos assentamentos, nas satélites aí, não terem o habite, né? Exatamente. E isso é atrelado à concessão do alvará, à carta de habite. O senhor tem um projeto nesse sentido também? Olha, esse projeto já está em poder do governador Agnello. Porque o que acontece hoje? 80% do Distrito Federal nós não temos a regulamentação fundiária. Automaticamente nós não temos a legalização dos terrenos. Aí uma empresa se instala, vamos dar exemplo Sobradinho 2. Uma empresa se instala em Sobradinho 2. Ela nunca vai poder ter alvará. Por quê? Porque não tem um habite. Isso é um absurdo. A empresa não tem que ter obrigação de ter habites para poder. Ela tem a obrigação de ter o CNPJ, ela tem a obrigação de cumprir a determinação do Corpo de Bombeiro, da Anvisa, de todas as outras. Agora, a briga fundiária, que tem 20 anos e que ainda pode levar 20 anos, quer dizer, as empresas nossas vão ficar sem alvará por 20 anos? Vai ficar nesse alvará provisório, que toda hora que trocam um governo, caça o alvará, que troca um administrador, caça o alvará. Fica à mercê da vontade política dos governantes, do administrador ou do agente fiscal. Né? Não, e com isso estamos gerando uma arma de corrupção, como você falou com a gente. Exatamente. Porque o comerciante fica refém. Esses dias eu vi uma cena absurda numa cidade, o Sobradinho 2, vi também em outros locais. Quando se fala, olha, a GFIS chegou, o comerciante corre e fecha sua porta. Como se fosse bandido, como se fosse marginal. Ele, na verdade, ele está dentro da formalidade, ele tem CNPJ, ele tem inscrição estadual. Agora, ele não é culpado se o próprio governo não teve condições de dar ele um alvará de funcionamento por falta de um habite. Eu quero até, com isso, vai precisar muito da compreensão do Ministério Público, porque eu quero até parabenizar, porque se ele mandou recolher os alvarás,
por determinação do Ministério Público, que estava errado. Então nós queremos a ajuda do Ministério Público, com essa lei, com esse projeto, a gente bota dentro da legalidade, e eu tenho certeza que o Ministério Público não vai se opor. Ele vai se opor ao errado, e nós estamos querendo fazer o certo. E com isso podemos dar o alvará de funcionamento para 100% dos empresários de... Que maravilha. Falar em legalidade, eu tenho um projeto também da criação de uma vara especializada em conflitos entre empresas envolvendo microempresas, é isso? Na verdade, a vara ela é uma vara especializada para a empresa. Aí não é só pequena ou microempresa, aí para todas as empresas. Por quê? Hoje nós temos muitos problemas que levam 10 anos na justiça. Os que são rápidos, né? E nesse meio tempo, as empresas morrem. Elas fecham as portas porque não tiveram uma solução. Na verdade, ela não será só para ser entre empresas. Ela vai ser uma vara específica, especializada para o problema empresarial. Por exemplo, com um juiz que entenda da parte de empresa, com os escrivãos, com todos especialistas em empresa. E, por exemplo, se você tem um problema da empresa, você vai com 2, 3 meses no máximo, você vai ter a sua solução resolvida. Uma solução rápida e eficaz. Eu acho que com isso nós podemos diminuir o índice de mortalidade das pequenas e microempresas em até 70%. Que maravilha, que Deus o ajude a conseguir esse objetivo, né? Quero parabenizar o governador Agnello, não apenas pela instalação dessa secretaria tão importante, tão necessária, mas também por ter colocado à frente dessa pasta uma autoridade com essa envergadura, com essa capacidade, alguém que eu conheço aí há quase 30 anos, deputado? E que sempre foi um trabalhador, foi um empreendedor, foi um gerador de emprego e renda, foi um batalhador pela economia do DF, então conhece o assunto, está preparado para isso. Eu quero falar um pouquinho agora da sua atuação parlamentar, deputado. É importante o assunto, está fora um pouquinho da questão do trabalhador, mas é importante pelo seu exemplo, pela passagem na Câmara Legislativa, já no seu primeiro mandato. O senhor foi o primeiro deputado, primeiro parlamentar, a abrir mão de várias vantagens, verba indenizatória durante as férias, verba indenizatória no período de campanha eleitoral, 14º, 15º salários, e foi também o autor do projeto de lei que virou lei, que acabou com o 14º, 15º salários. Isso eu tenho o maior orgulho de dizer, que em 2007 eu dei entrada nesse projeto, até então eu era suplente, e esse projeto foi engavetado, nunca andou. Agora, depois de eleito, em 2010, em janeiro de 2010, eu reapresentei o projeto, pedindo o fim do 14º e 15º salário de parlamentares. Não vamos nem dizer de deputados, porque está aí, senadores e todos os vereadores, e a maior parte dos políticos do Brasil tem, o que para mim é uma aberração. Eu acho que o meu projeto foi baseado em que todo cidadão brasileiro recebe 13º. Então, deputado, senador, governador, vereador, não pode receber 14º ou 15º. Sabemos que nós temos câmaras legislativas e de vereadores que recebem 17º. Então eu acho que muito mal se falou de... É uma loucura. Muito mal se falou de Brasília durante todos esses tempos, e eu tenho o maior orgulho de dizer que o meu projeto, porque na hora que eu tomei muita porrada, falando no português bem claro, durante todos esses anos. Agora que a criança nasceu, muitos querem ser o pai. Eu fui perseguido, eu fui maltratado, eu tive muita dificuldade pelos próprios colegas. Agora que o projeto virou de uma opinião pública, que a opinião pública se manifestou a favor e foi à rua cobrar que eles votaram o projeto, de última hora eles ainda quiseram fazer o projeto da mesa diretora, mas não colou porque o projeto é o meu, já tinha sido aprovado na CCJ, em toda a comissão, e eu quero dizer a você, Raul, com toda honestidade, eu me sinto muito orgulhoso, porque eu acho que esse projeto saiu de Brasília, e isso é um grande exemplo para todo o Brasil. Está fazendo escola agora no Congresso Nacional. Exatamente, então nós estamos dando um exemplo para o Brasil, que aqui também nós temos pessoas sérias, que no Brasília não pode mais ser comparado ou passar porque ela passou. Por causa de poucos políticos, jogaram o nome da nossa cidade na lama. Então, Brasília também nós temos boas ideias, e esse eu tenho certeza que o Senado vai acabar com ele, a Câmara Federal vai acabar, e a Câmara de Vereadores, porque realmente é um escândalo e o trabalhador brasileiro não merece. Queria também, deputado, para esclarecer a opinião pública, o senhor também foi meio que perseguido no primeiro ano de mandato, tentaram caçar o seu mandato, e o regional nosso chegou a caçá-lo, né?
e o senhor teve uma vitória maravilhosa, esplêndida, lá no Tribunal Superior Eleitoral. Rapidamente, como é que foi essa história? Olha, eu recebi uma doação de uma empresa de Brasília, que é meu amigo, e eu conheço ele há mais de 30 anos do ramo de automóvel, da qual eu faço parte. Na véspera da eleição, ele me ligou: Rad, vem aqui. Eu fui lá, vou te ajudar. Aí me deu 30 mil. Eu peguei esse dinheiro, depositei na conta da campanha, fiz o recibo do TRE e prestei conta. E eles me acusaram de fazer caixa 2, ou de irregularidade, porque a empresa tinha menos de 1 ano de vida. Como é que eu ia adivinhar, naquela altura do jogo, que a empresa tinha menos de 1 ano de vida? E qual era a obrigação que eu tinha de provar que aquela empresa tinha menos de 1 ano de vida? Então eu agi da maior boa fé. Tanto é que no TSE foi questionado. A lei do artigo 30A, ela foi feita para coibir grandes investidores de lavar dinheiro com eleição. Exatamente. Ou então de fazer falcatruas, não de você culpar uma pessoa por um erro administrativo ou por um erro formal. Um erro material que não... Olha, eu sofri durante 1 ano, 2 meses e 21 dias. Com essa situação, não me conformar de estar sendo caçado e estar sendo exposto na mídia todos os dias por uma coisa que eu não errei, por uma coisa que eu sabia que não estava errada e que minha consciência estava tranquila. Tanto é que no TSE foi unânime, foi 7-0. Eu te digo de coração, não tenho nenhum ressentimento, não tenho raiva de ninguém, mas isso não pode mais acontecer em Brasília. Eu acho que Brasília, ela tem que dar um exemplo em todos os lados, não é só na Câmara Legislativa não, ela tem que fazer um apanhado, fazer uma reflexão de tudo que está acontecendo. Tudo que acontece aqui acaba irradiando para as demais capitais, demais cidades, e nós temos realmente que dar o exemplo. Parabéns ao senhor pela vitória no TSE, parabéns pelo seu mandato parlamentar, pelo seu exemplo, parabéns pelo seu trabalho à frente da Secretaria. O microempresário, o pequeno empresário que queira procurar a Secretaria para ter um amparo, uma ajuda, uma orientação, como é que ele faz? Deixa eu te falar, eu queria só aproveitar e dizer que nós vamos mudar esse conceito de microempresário. Não existe pequeno ou microempresário, existe pequena e microempresa, mas todo empresário ele é grande, porque para você aguentar as nossas normas, as nossas taxas e as perseguições que nós temos dentro do nosso comércio, o cara tem que ser herói. Então nós não temos pequeno empresário. Todos os nossos empresários, por menor que seja a sua empresa, ele é grande. É um grande empresário. Porque nós temos uma dificuldade muito grande. Hoje nós temos as feiras que vêm de fora e combatem o nosso pequeno empresário aqui dentro com preços mais baixos. Por quê? Porque é muito fácil, você carrega uma caminhonete em Goiânia, traz para vender em Brasília, não recolhe 1 centavo de imposto, nem aqui e nem lá, e aí mata o nosso empresário aqui dentro. Então eu acho que nós temos que criar normas. Eu não tenho nada contra a feira, nem a Feira dos Goianos, nem a BSB Mix, nem qualquer outra feira que venha de fora. Mas não é justo que as pessoas venham de fora, não recolham nem 1 centavo de imposto dentro da nossa cidade e ainda tiram... Concorrência desleal, né? É uma concorrência desleal com o nosso empreendedor, que além de recolher o imposto, ele iria gerar emprego. Então eles recolhem. Quando recolhem imposto, eles recolhem no estado de origem e geram um emprego lá. E de nós aqui, mas eu acho que nós estamos fazendo um papel que não nos cabe, desculpa o termo, nós estamos fazendo papel de bobo, mas nós não podemos mais consentir com isso. Então a ideia da micro e pequena empresa, da nossa secretaria, é apoiar o micro e pequeno empresário em todos os sentidos, inclusive nesse. A nossa secretaria ainda está na antiga rua ferroviária, mas nós já estamos também mudando ela para a Zanorte, porque a estrutura nossa ainda não está muito boa. E nós temos um projeto para onde está a nossa secretaria, quando a tenda do empresário rodar em todo o Distrito Federal, lá vai ser feito um grande exemplo. Lá vai ser um local de capacitação, de treinamento, de banco, de CNPJ, de tudo definitivo. Então também nós vamos fazer um grande projeto para ficar definitivo em Brasília. Obrigado, secretário, por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui fazer os esclarecimentos, por ter abrilhantado nosso programa. Que Deus abençoe, sucesso em frente à secretaria. Fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida para falar sobre a saúde dos policiais civis no Distrito Federal. Fica com a gente.